Após a quarta derrota consecutiva do Vasco, você tá tão puto quanto o Casemiro da Casa TV? Vamos ver o que Casemiro falou após mais uma derrota do Vasco e uma rodada que coloca o Vasco da Gama em situação complicada, agora com riscos, né, de participar ali da zona perigosa do campeonato. O Vasco que tinha 12 pontos de diferença, quatro rodadas atrás, o Vasco tinha 12 pontos de diferença para o Z4 e ver essa pontuação cair para 6 pontos apenas. Vamos nessa? Vamos reagir aqui a essa entrevista, né, esse pós-jogo da Casé TV. Essa vinheta me... Casemiro Miguel, 2-0 Grêmio, o que você tem para falar? Não tenho nada. Não tenho nada para falar. Não quero falar. Fim de quadro? Cara, te falar um negócio. Se os jogadores do Vasco não querem jogar, não tem o que falar. O jogador do Vasco não quer jogar, eu não quero falar. São 4 derrotas seguidas. Cara, só o Vasco. Cara, se o Vasco ganhasse, perdesse, era melhor. Só que o Vasco foi fazer o mais difícil. O Vasco ganhou 4, a torcida foi na lua e agora o Vasco foi pro caralho. Você se sentiu enganado? Não, enganado não. Eu sou otário já há 20 anos, porra. Então eu não me sinto enganado. Já era algo esperado. É só porque o que tá me pegando, assim, que você vê na postura, assim, parece que o Vasco largou, cara, assim, e tá focado na Copa do Brasil, que é o que vai definir, obviamente, o nosso ano. Só que enquanto isso, cara, a gente tava comentando, cara, o Fluminense tá performando cada vez melhor. Então, assim, se há um mês atrás, quando o Vasco vence o Fluminense, dá até início a essa sequência de vitórias, acho que dá início, né? Acho que foi o fim de segundo ou a primeira. Palmeiras e ganha o Fluminense. Depois tem o Red Bull. E depois ganha. Acho que é. Ou a segunda ou a primeira na sequência, enfim. Que ali naquele momento era o Fluminense um viés de baixa. Não vou nem dizer de viés de baixa. Mas o Fluminense num morno e o Vasco bem. Aí a galera até falando, o Vasco escolheu o mês errado pra jogar. Tinha que jogar em dezembro. E é verdade. Mas não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, mas pode dizer tudo. Pode, se cair vai dizer tudo. E assim, o Vasco, cara, não se salvou ainda. É importante falar, o Vasco não se salvou. Porra, a gente olha pra tabela aqui, cara, a sequência do Vasco é indigesta, irmão. A verdade é essa. Você quer trazer a sequência? Eu vou trazer, eu trago aqui pra você, que eu sou informação. E o Fernando Campos tá doido pra falar. Pode falar, Fernando Campos. Ó, o Vasco pega o Bahia fora. O Bahia hoje perdeu pro Fortaleza. Quem que vai pagar o pato? Quem? Vasco. É óbvio. Eita. O Bahia recebeu o Fortaleza. Eita. Se não desse pênalti pro Inter aqui... Aí depois o Vasco da Gama recebe o Internacional, que tá com o cu no serrote. Total. Porra, aí depois o Vasco recebe o Mirassol. E tá jogando pra um cacete. Porra, aí depois o Vasco vai lá na Arena MRV pegar o Galo. Pra acabar? Não. Porque pra acabar tem Vasco e Fluminense na Copa do Brasil. Que, né, semifinal de Copa do Brasil de um lado e do outro. Mas sim, pra acabar o Campeonato Brasileiro. Pra acabar o último rodado do Brasileirão é contra o Galo lá na Arena MRV. Cara, pô, mas o momento é muito mais legal. E só pra deixar é um ciclo que a gente já viu na carreira do Diniz, cara. É isso. Vai, encanta, chega num nível, né, que todo mundo fala sobre o trabalho dele e do nada a coisa desanda, ele não consegue virar essa chave, não consegue resgatar o melhor nível e ele vai precisar resgatar se o Vasco almeja um título de Copa do Brasil, ele vai precisar resgatar, porque agora o que a gente vê do Vasco, assim, ontem a atuação do Vasco, cara, foi uma vergonha. Com 50 segundos o Léo já tinha feito um milagre. Ontem a atuação do Vasco ela foi semelhante à atuação péssima contra o Botafogo, assim, do ponto de vista de passividade, assim, de um time que não produzia, né, assim. Então, é até esquisito, cara, a gente vê um time que tá jogando tão bem, com tanta confiança, todo mundo colocava ali como um dos melhores times do retorno, do Campeonato Brasileiro. Do nada o time... Não é que todo mundo colocava, o Vasco era o vice-líder do retorno. Não era à toa. Porra! E o time sumiu. E o Diniz não tá conseguindo resgatar a equipe. Os jogadores, obviamente, também tem muita responsabilidade. Não dá pra... Isso aqui é verdade, né? Os jogadores largaram mão do Campeonato Brasileiro, parecem desapegados do compromisso, né, de pontuar. E é o que o Casemiro colocou, né? Se o Vasco pontua, ganha uma partida e perde outra, seria melhor do que o Vasco, por exemplo, empatar todas ou que acabou o Vasco fazendo, perder todos os 4 jogos, né? Jogos em casa importantes, jogos contra o Juventude, um jogo contra o Juventude, que era para o Vasco ter feito 3 pontos, e já está falando ali, né, de planejamento para 2026, né? Aí sim, o Vasco com 45 pontos, ainda não era o cenário mais ideal para largar a mão do campeonato, mas já era uma situação mais tranquila, assim como já vive São Paulo e Corinthians, né, que já chegaram aos 45 pontos, são clubes que o Corinthians já está pensando na Copa do Brasil, inclusive poupando atletas, como poupou aí parte do elenco, né, por exemplo, o Memphis só entrou
na segunda etapa contra o Corinthians, contra o São Paulo, e foi decisivo, né? Então o Vasco poderia estar já nesse planejamento, né? Recuperando fisicamente alguns atletas para o duelo da semifinal contra o Fluminense no mês de dezembro, mas o Vasco, o elenco, né, acabou botando tudo a perder, né? Agora o Vasco entra numa reta final, com o elenco jogando numa passividade absurda, né? Não consegue disputar as jogadas, não consegue ganhar a segunda bola, não consegue fazer transições rápidas, não consegue mais triangular, não consegue mais defender, e a gente vai chegando numa reta final de campeonato, em que era para tudo estar encaminhado, e agora a gente vê a nossa embarcação, né, a nossa nau ali ameaçada ao naufrágio, né? Detalhe importante, tá? Colocou aqui, o Diniz precisa achar uma forma de recuperar o elenco. O elenco parece perdido, assim como o técnico, e algumas escolhas, inclusive do Diniz, são escolhas questionáveis, né? O fato, por exemplo, de ter colocado o Tietê como titular, mesmo o Tietê vindo mal de jogos anteriores, como foi, e também algumas improvisações que a gente já sabe, né, no que dá. O Moura na defesa acaba fragilizando o meio-campo do Vasco, né? A volância fica somente sobre a responsabilidade do Cauã Barros, e a gente vê que o Vasco é totalmente envolvido no meio-campo, né? E aí o Vasco nem consegue se defender, e muito menos o Tietê consegue ser essa peça de transição. O Coutinho também não consegue, porque não tem essa velocidade. Acho que o Coutinho precisa ser melhor posicionado ali, né, numa jogada mais ofensiva, na intermediária adversária, né? Embora o Diniz utilize o Coutinho para fazer essa transição quando o Vasco está com a bola no campo de defesa. Eu acho que essa sobrecarga para alguns atletas, né, esses erros técnicos de vários jogadores que estão em fase técnica ruins, né? E aí as escolhas, né, nas escalações do Diniz, eu acho que põe em xeque aí essa reta final do Vasco na temporada 2025 no Brasileirão. Ficar só a culpa no treinador, mas que é esquisito, é esquisito. Alguém tem que explicar. E são 4 jogos, depois é Vasco e Fluminense mais uma vez. É isso, exatamente. Semifinal. E o Fluminense crescendo. Copa do Brasil, o Fluminense no viés de alta no momento. Aliás, com a Libertadores direto o resultado do Bahia foi muito bom pro Fluminense. Né? Excelente. Excelente, então, Fluminense. O Fluminense tá brigando ponto a ponto, vai direto para a Libertadores. Né? Ali em cima, com o Bahia, contra o Botafogo também. O ano, olhando especificamente só brevemente sobre o Fluminense, o ano será trágico caso o time não conquiste uma vaga para a Libertadores, especialmente direta, tem que ser direta. E ele só será bom caso o time seja campeão da Copa do Brasil. E o que me pega também assim, é o seguinte, cara, a gente viu tantos jogadores que voltaram de suas seleções para jogar nessa rodada de ontem, e o Vasco, cara, Cuesta, porra, não fez nenhum esforço para ter seus jogadores de volta. Assim, óbvio, porra, não é que não fez nenhum esforço, deve ter feito, mas não trouxe, pô. Por que os outros trouxeram? Não trouxe. Faltou o avião da Leila? O que faltou? Porra, não dá, irmão. Então, assim, e são dois jogadores que mudaram a realidade do Vasco. Não, parece que tá levando o brasileiro, assim, a banho-maria, assim. Principalmente depois daquele resultado contra o São Paulo, parece que o Vasco desistiu do Campeonato Brasileiro e vai focar só na Copa do Brasil. Só que não dá pra você virar a chave, vamos jogar agora na Copa do Brasil. Você tem que trabalhar no Campeonato Brasileiro pra você organizar a sua equipe, a gente tava conversando com o Yuri Alberto aqui. Exatamente. Né? Exatamente. Não, e assim, eu acho assim, o Fluminense tá fazendo isso. E são jogos, cara, o jogo que o Vasco vai pro São Paulo é inacreditável. A forma que o Diniz desorganiza o time. Demais, né? Surreal. Contra o Botafogo, a mesma merda. Contra o Juventude, ontem não foi o caso. Inacreditável. O jogo que o Vasco fez contra o Juventude é um negócio péssimo. Pô, ridículo. Ontem não foi o caso, acho. Do Diniz, né? Ontem não abriu o time assim. Ontem o Vasco não se eu acho que assim, se desorganizou. O Vasco só foi inofensivo. Por exemplo, contra o São Paulo, ainda houve alguns minutos de bom futebol. Sim. Contra o Botafogo, zero. Não, uma vergonha. Zero. Contra o Juventude, 2 da manhã. Você não pode perder. 2 da manhã. Eu na porra da Inglaterra. Cara, é verdade, né? O Vasco, com essa última janela, acabou trazendo o Cuesta e o Renan. E o Cuesta é uma peça importantíssima no sistema defensivo. E o Andrés Gomes passou a ser um jogador relevante para o ataque, né? Aquele jogador de velocidade, embora muito atabalhoado, né? Algumas escolhas finais ruins ainda. Parece ser aquele jogador ainda em amadurecimento, né? Falta um pouco de inteligência no final, na conclusão das jogadas, mas é um jogador importante, principalmente para o Vasco ter fôlego para contra-ataque. Né? E aí o Vasco não teve essas duas peças, né? Alguns atletas serviram suas seleções, voltaram a tempo de disputar a 34ª rodada, e no Vasco, dessa vez, os atletas que foram não chegaram a tempo, né? Então, parece que, e assim, a gente não viu, né, nenhuma notícia, nenhum comentário, nenhum posicionamento do clube acerca dessa logística para que esses atletas pudessem estar à disposição do técnico Fernando Diniz.
e o técnico Fernando Diniz esvaziado de alternativas, embora as escolhas do Diniz são questionáveis, né? Acho que o Vasco poderia ter colocado o zagueiro de ofício ali na vaga do Carlos Cuesta e poderia ter colocado o Hugo Moura na posição de origem dele, que é a volância, né? Acaba que improvisa, dá no que dá, e a gente vê mais uma rodada em que o Vasco se complica, né? No ataque, o Vasco poderia ter colocado o David, né? Poderia ter colocado o GB. Eu acho que a escolha do Verratti tem sido uma insistência do Diniz por tentar colocar um dos líderes do elenco em campo, e acaba que o Verratti até é importante, né, para o nosso elenco, mas não é um jogador que, para esse esquema atual do Diniz, tem sido uma peça decisiva, né? As jogadas aéreas passaram a ser de menor frequência, é o ponto forte do Verratti. O Verratti, por sua vez, tem sido muito marcado, né, nas jogadas aéreas, não é mais como antes, em que os zagueiros não se preocupavam com o Verratti, pelo contrário, às vezes tem 2 jogadores na marcação quando a bola é alçada na área, e a qualidade também dos cruzamentos diminuiu bastante, né? Isso tudo também por conta do momento do Piton, que não é bom na competição. A temporada do Piton não é uma temporada tão qualificada como foi a temporada passada, né? E aí isso acaba pesando também para o Verratti. Então são escolhas que o Diniz acaba, embora esvaziado, né, de peças, mas são escolhas que, com o que ele tem, ele poderia escolher melhor, né? É meu pensamento. Aí deixa o seu comentário, se você concorda comigo ou não. Vendo o jogo num Wi-Fi de merda, travando de 10 em 10 segundos. Porra, e o Vasco se fudendo, a minha mulher, diga essa merda, vai perder de novo, vai perder. Vai se estressar à toa. Porra, eu tava com meu grande amigo Fred Caldeira. Um beijo pro Fred. Jantando. Porque tá aproveitando. Porra! E ele, tá vendo aí o jogo, né? Ele percebia que eu não tava conectado com ele. E eu fechei a cara, pô. Fiquei puto. Você tava no grupo, inclusive, com a gente. Puto. Em vários momentos. Mas, ó, então, esse Vasco tem mais 4 jogos, então, até a semifinal isso da Copa do Brasil. Porque eu não falei o que eu fiz no restaurante quando o Vasco perdeu pro Juventude. Você quer dizer? Eu estraguei a noite da minha família, dos meus amigos. Eu estraguei a noite das pessoas. Por quê? Porque o Vasco perdeu pro Juventude. E você fez? Eu me calei. E aí fica um climão, né? Clima de merda, eu tava no centro da mesa. Semblante. Não, cara fechada. Quer serioso? Foda-se. Porra, cara. Chegava uma peça de japonês? O que é isso aí? Então é isso que o Vasco tá fazendo. Mas assim, eu acho que o Vasco, ele... Revoltante. O problema, eu não vou analisar o sentimento. Porque o sentimento, ele é deles. É de ódio. Eu analiso mais tento analisar de forma fria, porque o ano do Vasco, até aí para Libertadores, as 4 vitórias seguidas, elas, fizeram o torcedor do Vasco realmente almejar uma Libertadores. E poderia, e como poderá, porque pode ter um G8. Agora é mais difícil, né? Poderia, num G8, vai estar na Libertadores. Só que o ano do Vasco, irmão, com uma semifinal de Copa do Brasil, ele tudo que não tem jogado, daqui 4 jogos... Mas tem que ser... Eu tô com medo de cair, velho. Juro por Deus. Não, tudo bem, se cair, beleza. Aí é outra coisa. Mas aí existe ainda. Mas o ano do Vasco é resolvido no dia... Eu não sei se é dia 11 ou dia 10, acho que é dia 11 o primeiro jogo, e outro é no dia 14. Não é 4 e 11? Não, 7. Não, gente, 7 é a última rodada do Campeonato Brasileiro. Não, então é... Eu acho que é dia 10, porque acho que é dia 11. A primeira semifinal dia 11, a segunda é domingo. A quinta... Enfim, foda-se, gente. 11 e 14. 11 e 14. 11 e 14. Como disse o Luiz Felipe Freitas. O cara tá resmungando. Cara, porque sabe qual é o problema? Você é um jornalista fraco. Você trouxe a informação, você não confia em você mesmo. Aí você abre mais pro debate. Exato. Então mantenha a sua palavra. Não joga a culpa nos outros. Faltou firmeza nesse momento. Bom esse vídeo, não é não? Cara, é isso, né? Acaba que o Vasco consegue colocar o torcedor numa situação como essa aí do Casemiro, né, cara? A gente fica impaciente, a gente fica apreensivo, a gente fica introspectivo e puto da vida, né? Rodada após rodada, o que esse elenco consegue apresentar de futebol preocupa, né? E olha que o Vasco vem de 10 dias de preparação para um confronto desse contra o Grêmio. Na primeira data FIFA já foi assim, né? O Vasco voltou de uma vitória importante contra o São Paulo e de uma goleada contra o Santos. Aí vem a data FIFA, paralisação. Ali é para o time se preparar, recuperar os atletas, né? Melhorar as opções táticas, melhorar o condicionamento físico, né? Melhorar essa parte psicológica, porque vem num momento bom e acaba que o Vasco complica tudo, né? O elenco acaba colocando a gente numa situação deplorável e agora o Vasco aproveitar o fator casa, né? Vai ter um jogo dificílimo contra o Bahia antes disso, né? O Vasco enfrenta o Bahia em Salvador, recebe o Internacional
e o Mirassol em São Januário, o Vasco precisa pelo menos aí, cara, pelo menos fazer 4 pontos. 4 pontos vai ser importante, serão importantes para o Vasco se manter na Série A. Esse é o papo agora, né? Depois de 4 rodadas atrás, a gente falando de pré-Libertadores, de vaga direta na Libertadores, com confrontos diretos contra Botafogo, contra São Paulo, né? Era o momento do Vasco fazer ali de repente 3, de repente 6 pontos, e a gente está almejando coisas diferentes e já se preparando para a Copa do Brasil. Mas enfim, é o Vasco, nem tudo é simples, tudo é muito complicado, e esse é o Vasco da Gama. Gostou? Deixa aí seu comentário, deixa sua curtida e até o próximo vídeo. Valeu!